Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o primeiro projeto de globalização. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, e diz assim: era terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos bem. Foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal, e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor. Amados, nós temos para esta lição um objetivo geral, que é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus para o mundo. E nós temos também os nossos objetivos específicos. O primeiro deles é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Segundo objetivo é explicar o globalismo em Babel. E terceiro e último objetivo nosso é expor a intervenção em Babel. Pois bem, hoje nós vamos estudar a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia, ela teve lugar em Sinar, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e o governo da terra. Em segundo lugar, nós veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. E finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando Abraão a viver pela fé. E a minha oração não pode ser outra, é que Deus nos ajude a compreender mais essa lição extraída da sua maravilhosa e insondável palavra. E a Ele seja toda honra, toda glória e todo o louvor. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição fala da segunda civilização humana. E nesse tópico aqui nós veremos que após o dilúvio o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos. Eu estou falando de Cão e Canaã, a apostasia desses dois filhos de Noé. O episódio da vinha de Noé, muito conhecido por todos nós, acabou por revelar a irreverência de Cão, o seu filho caçula, e também a maldade do seu neto Canaã. Isso está em Gênesis 9, do 20 ao 29. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha.
E bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, desde seu pai, fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então veja que tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cão e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e a de Jafé ao pecado e à iniquidade. E aqui, irmãos, nesse texto, tem uma lição que ela serve para mim e ela serve para você também. Eu quero analisar esta cena aqui de Gênesis 9, 20 a 29, focando em alguns aspectos importantíssimos. Primeiro, é que diz que Noé ficou nu na sua tenda. A tenda, nós sabemos perfeitamente que é lugar de intimidade, lugar onde a nudez é exposta. A tenda nos fala de intimidade, amados. As pessoas que convivem conosco de perto e nos conhecem intimamente veem onde nós erramos. O relacionamento, ele irá mostrar ou revelar as nossas fraquezas e as nossas virtudes. Por isso, na tenda é o lugar onde as falhas são expostas. Não tem como ter unidade sem ter intimidade. Por isso precisamos entender que, ao nos aproximar um dos outros, veremos com mais detalhes o erro do nosso irmão. E por isto precisamos ter maturidade. Maturidade para saber que não lidamos com pessoas perfeitas. Sabe por quê? Para não nos escandalizarmos e assim nos afastarmos de Deus, como muitos têm feito nos dias atuais. E a pergunta é a seguinte: porque para termos unidade precisamos nos aproximar um dos outros e assim termos de verdade unidade. Então, como fazer para que a intimidade que temos uns com os outros nos faça crescer, mesmo quando vemos o erro do nosso irmão? O segundo aspecto é que a tenda representa o refúgio da vergonha. Toda pessoa que comete uma falha entra em um estado terrível de depressão e tristeza, reprovação de si mesmo, autocondenação. E detalhe, Satanás aproveita este momento para acusar e trazer feridas para a alma da pessoa. No Novo Testamento, quando Jesus encontra a mulher samaritana, que para fugir da reprovação dos outros, vai buscar água no poço de Jacó, em um momento em que ninguém buscava água, ao meio-dia, assim eu creio que Noé, ao entrar na tenda, estava fugindo das pessoas por causa da vergonha que ele sentia. Ei, eu não sei se você sabe como se sente uma pessoa que comete um erro, sabendo que falhou contra Deus e contra aqueles que ele
ama. Você sabe como se sente uma pessoa assim? Outro aspecto importante dentro desse texto é que cão representa a exposição que produz feridas na alma. A Bíblia não ressalta, o erro de Noé. Isso é muito interessante. Na verdade, passa quase que desapercebido. Mas avulta sobremaneira o erro do seu filho cão. Isto nos leva a crer que aquele que expõe a nudez do irmão, provocando feridas em sua alma, entristece sobremaneira o coração de Deus. Ei, precisamos urgentemente deixar a síndrome de cão. Sabe por quê? Ninguém deseja ser exposto, meu irmão. Ninguém deseja ser criticado. Ninguém deseja ser condenado, pelo contrário, deseja ser amado e curado. Então, por que as pessoas não fazem o que Jesus determinou? Outro aspecto, dentro desse texto de Gênesis 9, 20 a 29, é que Sem e Jafé representam a proteção e a cura. Irmãos, Sem e Jafé, quando eles ouvem aquela notícia através dos seus irmãos, eles correm para cobrir a vergonha do seu pai, a vergonha do líder. Mas eles não cobrem de qualquer forma. Eles pegam uma grande manta, colocam sobre os seus ombros e um detalhe, entram de costas na tenda. Sabe por que eles estão entrando de costas? Para não ver a nudez do seu pai. Eles cobrem e saem. Eles não apenas queriam cobrir, como não queriam ver a nudez do seu pai, do seu líder. Eles não se interessavam pelo erro, não queriam saber do erro. Eles queriam curar o pai, proteger o pai. E eles sabiam também que se ficassem falando do erro, jamais conseguiriam curar o pobre do pai. Ei, mostramos que temos unidade uns com os outros quando nos preocupamos em cuidar do irmão, quando ele comete um erro, ao invés de acusarmos ou expormos, devemos cobrir com a capa do amor, com a capa do carinho e com a capa da atenção. E guarde isso no seu coração. A palavra do Senhor nos orienta, diz assim, tende intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 de Pedro 4,8. O que Sem e Jafé fizeram foi demonstrar esse intenso amor que cobre multidões de pecado e traz cura, meu irmão, para aqueles que estão sofrendo por haver falhado. E aqui vale uma pergunta para você mesmo, porque eu fiz essa para mim. Quem é você? Cão que fere e expõe o outro? Ou você é Sem e Jafé que efetua uma cura poderosa na vida dos outros através do amor? Quem é você? Você é cão, aquele que fere, aquele que expõe a falha do líder, aquele que expõe a falha dos irmãos? Ou você é Sem e Jafé que efetua uma cura na vida dos outros através do amor? E aí nós temos o outro ponto dentro da lição, que fala do enfraquecimento da doutrina de Noé, com a multiplicação de seus filhos, irmãos. Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre este. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja que Cão, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus dois irmãos, num desrespeito à dignidade de Noé. Faltou pouco, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e os desatinos. Bem porque
o texto de Gênesis 9, versículo 29, diz que Noé morreu. Aí nós temos o outro ponto que fala do descaso para o mandamento divino. Apesar da sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Isso está em Gênesis 9, versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ao invés de se espalharem-se, aglomeraram-se num só lugar. E aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala o globalismo de Babel. Naquele estágio, amados, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta também, a ascensão de Nirod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a torre de Babel. Aí nós temos uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se de um único povo. Gênesis 11, versículo 1, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Pelo que aferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaque. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se podia dizer com a cultura. O problema, irmãos, não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente, o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja, como diz Apocalipse capítulo 13. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Aí nós temos a construção de Babel, porque os filhos não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, porque eles foram capazes de executar o projeto da arca. Gênesis 6:14. Fazei para ti uma arca de madeira de gover, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E de tal forma construíram a arca. E foi tão bem feito, irmãos, que o barco ele resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas questão de tempo. Era fichinha para eles. Se os caras conseguiram construir uma arca, meu Deus, agora com toda a tecnologia na mão, construir uma torre, irmãos, questão de tempo. Aí nós temos o terceiro ponto, que fala da intervenção de Deus em Babel para salvar a humanidade dela mesmo. Deus interveio, confundiu-lhe a língua e em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser pai na fé de todas as famílias da terra. Aí nós temos a confusão de línguas, amados, porque visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus, ele desceu à terra e ali ensinar, confundiu a língua
daquela civilização. Gênesis 11, nós lemos isso agora. Cara, Deus teve que descer. Deus desentendeu os filhos de Noé e fez com que eles se reagrupassem de acordo com a sua nova realidade linguística e espalhassem-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens foram realmente, irmãos, grande, mas Deus já havia prometido não mais destruir a humanidade. Gênesis 9:11. Então decidiu o Senhor espalhá-la para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Aí nós temos também, dentro desse tópico da lição, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos venham ouvir as boas novas. É a grande comissão de Mateus 28. Quando isso acontecer, diz Mateus 24, então será o fim. E aí nós temos a eleição de Sem, porque a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, né? Depois do capítulo 11, vem o 12, já entra a história de Abraão. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que havia de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gênesis 9:26 e Lucas, a partir do versículo 3, do 23 ao 38. Dá uma paradinha aí, dá uma lida. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Primeiro, dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. E eu quero, irmãos, aproveitando essa oportunidade, concluir a lição dizendo que, a fim de preservar sua obra, o Senhor promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, Gênesis 9, versículo 7. E por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo, irmãos, a obediência aos termos da grande comissão. Precisamos nos levantar como uma igreja missionária. Precisamos urgentemente evangelizar e fazer missões. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Ele quiser.